Segredos para o sucesso. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A Bíblia Sagrada nos mostra a trajetória que devemos seguir a fim de obtermos sucesso. Portanto, é de suma importância que meditemos sobre cada parte das Escrituras, dando a máxima atenção às ordens do Senhor. Muitas pessoas, quando estão enfrentando alguma tentação, incorrem no mesmo equívoco. Elas pensam que, por estarem sendo tentadas. Porém, não podemos esquecer que ser tentado não significa estar em pecado. Veja o exemplo do Senhor Jesus, que foi tentado em tudo, mas não pecou. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Nós, no entanto, quando cedemos às sugestões do maligno, pecamos e erramos o alvo, nos desviando do Senhor. João 14:13 E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por várias vezes em oração eu recitei este versículo, mas como eu não tinha o entendimento, o milagre não vinha. No livro O Nome de Jesus, de Kenneth Reagan, me informa que houve um problema de tradução do verbo pedir, na Concordância Bíblica de Strong, obra de referência, que registra as palavras do hebraico, aramaico e grego presentes nas Escrituras e seus significados na língua original. A palavra pedir foi traduzida do verbo grego aiteo, o que significa pedir, determinar, exigir. Ali mostra que a bênção já foi concedida, só precisamos assumi-la, tomar posse da bênção. Um dos maiores segredos para obter a resposta divina é a determinação. Se no momento em que você lê a palavra do Senhor, a qual é a revelação, algo lhe saltar aos olhos e você receber entendimento, determine, tome posse, exija. O segredo é determinar não aquilo em que você mesmo pensa ou que lhe ocorre à mente, e sim o que está na palavra e lhe foi mostrado. Coração perfeito. Salomão, filho de Davi, governou Israel após a morte de seu pai. Certa vez, o Senhor lhe apareceu em sonho e permitiu que Salomão pedisse o que quisesse. Como Salomão desejou sabedoria e discernimento para governar, Deus fez dele o homem mais sábio de todos os tempos e ainda lhe acrescentou muitos bens e glória. 1 Reis 3:5-15. Um importante conselho Salomão deixou para nós: e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. 1 Reis 8:61. Se você não entregar ao Senhor um coração perfeito, um coração que não esconda pecado e esteja disposto a seguir as orientações divinas, não alcançará muito êxito na vida espiritual. Deus tem nos seus estatutos um conjunto de regras segundo as quais ele opera. Há um estatuto divino para a cura, um para a santificação, para a prosperidade, e assim por diante, sendo que cada um deles precisa ser obedecido. Portanto, é necessário entendê-los, pois você não poderá determinar a bênção nem usufruir dela se o seu coração não for perfeito para com Deus. Há indivíduos que mentem quando oram, pois, em vez de confessarem o pecado, dizem: Deus, tu sabes, eu não queria agir daquela maneira. No entanto, no seu íntimo, estavam desejando exatamente o pecado que cometeram. Se você caiu em tentação, não minta para Deus, pelo contrário, pode com sinceridade e reconheça a sua iniquidade, pois ele o conhece por inteiro. Salmos 139:1-17. Quem falar a Deus com mentiras jamais conseguirá aproveitar das dádivas dele. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Isso acontece porque o seu interior não é perfeito. Chegará o dia em que toda a humanidade será reunida diante do Senhor. Romanos 14:10-12, e prestará conta de seus atos e das bênçãos divinas que, porventura, deixou de receber pelo fato de não ter apresentado o coração perfeito. João 14:13 E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A Bíblia nos mostra a trajetória que devemos seguir para obtermos sucesso, portanto, é de sua importância que meditemos sobre cada parte das Escrituras, dando a máxima atenção às ordens do Senhor. Se alegrar na justiça de Deus. Em nossas igrejas, a maioria dos membros entrega seus dízimos, suas ofertas e patrocina a obra de Deus. Se o cristão prosperar, ele pode adotar famílias financeiramente, dar assistência às crianças nos estudos e uma boa alimentação para a glória de Deus. Ele tem o prazer de formar alguns jovens e poderia manter um pastor que estivesse necessitado de recursos no início do ministério. Temos que prestar atenção a isso, pois um dia daremos conta do que não recebemos. O Senhor tem um propósito ao nos dar sua bênção, assim como teve um objetivo na cura de Sara e Ana, que eram estéreis, mas depois geraram.
Hana gerou Samuel e Sara gerou Isaque, eles se tornaram homens usados por Deus. De igual modo nosso coração tem que ser perfeito para com Deus. Isso significa não esconder o pecado e tomar como missão o que é nos revelar, crendo que Ele dará condições para realizar. As Escrituras declaram: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Salmo 35, 27. O Senhor quer a nossa prosperidade e ama a prosperidade de seu servo, não só a financeira. A nossa alma deve prosperar e, a cada dia devemos crescer em santidade. Se você ver alguém feliz e deseja estar no lugar dele, resista, porque o maligno está agindo contra a sua vida. É preciso se alegrar com a felicidade alheia, se deleitar no Senhor e um dia Ele realizará os desejos do seu coração. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Você vê uma pessoa prosperar e comprar um carro, um iate ou um avião, se contente e ore em favor dela. A vontade do Senhor é que sejamos santos e prósperos, que tenhamos palavras de fé para ensinar aos outros, e saúde perfeita, não importando a raça nem a nossa condição financeira, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Devem cantar e se alegrar todos os que amam a justiça do Senhor, a maneira que Ele opera seus milagres, liberta os endemoninhados, leva os pecadores a se converterem ao Evangelho, realiza curas. Deus não faz mal a ninguém nem amaldiçoa quem quer que seja, ao contrário, tem o trabalho de reconstruir vidas, de erguer pessoas. Obedecer aos mandamentos. É preciso decidir cumprir firmemente o chamado que você recebeu do Senhor. Assim você andará nos estatutos divinos, no conjunto de regras que Deus estabeleceu, seja para a cura divina, a prosperidade, a santificação, ou a capacidade espiritual para trabalhar. Guarde as ordenanças que Deus colocar em seu coração, pois toda revelação se constitui em um mandamento, e o Senhor não falaria com você à toa. Se seu coração não for perfeito, você não terá condições de andar segundo os mandamentos do Senhor. Há ordenanças comuns a todos nós, as quais se encontram na Bíblia. Um exemplo são os 10 mandamentos, Êxodo 20 do 1 ao 17. A lei dos mandamentos gerais aos pessoais, aqueles que Deus concede especificamente a uma pessoa. Para ter sucesso, não olhe para trás, como se já tivesse feito muita coisa, como se Deus tivesse dito que a sua carreira chegou ao fim. Se sua carreira já tivesse chegado no fim, Deus já teria te levado para o céu. Contudo, você ainda está na terra porque Deus quer mais de você. A sua missão hoje é como se estivesse começando, então não desanime. Mesmo não se sentindo muito inspirado, dobre os seus joelhos e ore: Deus, não posso me sentir desgastado no Evangelho, preciso ser uma pessoa com sonhos, cheia de vontade, pronto para fazer o teu querer. Me ajude a ter um coração perfeito e a continuar minha caminhada com o Senhor. Assim você terá sucesso. Sem um coração perfeito você não conseguirá cumprir o mandamento pessoal de Deus. Se consagre a Deus e nunca minta, também cumpra tudo o que prometeu a Deus, senão você permitirá que o inimigo entre em sua vida, rejeite o mal a todo custo, decida obedecer ao chamado do Senhor quando Ele te abrir a porta e não desanime. Pedir a bênção. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. O texto citado nos revela uma mensagem poderosa a respeito da sabedoria. Se você tem falta de algo, peça a Deus, fale com Ele das suas limitações, do que precisa desenvolver, independente dessa necessidade será ousadia para anunciar a palavra, ou mesmo cura, libertação das dívidas, entre outras. As Escrituras são muito claras sobre esse assunto. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Veja, a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Se falta sabedoria, pedir ao Senhor e Ele concederá. Como? Pela palavra dele. Se não consegue algo, clame a Deus: Senhor, não estou conseguindo o que há de errado? Me dê da tua sabedoria, depois fique atento, Deus agirá. Com a sabedoria do Senhor você será vitorioso, tendo certeza que a bênção virá. Declare: Deus, eu me acertarei e conseguirei. É importante observar que para Deus o lugar é o que menos importa, às vezes as ações mais simples são as mais eficazes. Eliminar a dúvida.
A palavra de Deus em Tiago 1,5 nos garante que Deus dá a sabedoria literalmente e não de modo minguado, pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Está garantido, se pedirmos ao Senhor segundo a sua vontade, Ele nos dará sua bênção e não lançará em rosto. As Escrituras deixam claro em Tiago 1,6, peça porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Ao tomar posse da sua vitória, o faça com fé, crendo que a palavra de Deus se cumprirá. Esteja certo de que você ouviu a voz do Senhor, se não ouviu, precisa ouvir. Afirme, aprendi pela palavra, sei como o Senhor opera, por isso entro agora mesmo em oração. Ainda que você não se sinta forte, peça ao Senhor fortalecimento para entrar na batalha de oração e vencer. Para vencer não pode ter incerteza. Muitas pessoas hoje estão pagando o preço por não terem um coração sincero, por terem uma carta na manga diante de Deus, dizem consigo mesmas, tentarei, se não funcionar, ora, não se faz assim. O correto é declarar, o que eu quero é o que Deus diz, o que Deus disse acontecerá, e no nome de Jesus assumo essa bênção. Ainda que o inimigo se opõe mais fortemente, não dê importância, permaneça na posição, pois, para a glória de Deus a vitória é sua. Certas pessoas ouvem a pregação, se enchem de fé e guerreiam contra as ações do maligno no seu lar, nas finanças, na vida espiritual guerreiam e dormem contentes, mas no outro dia acordam arrasadas, desanimadas e dizendo, isso de nada adiantou. Acho que preciso aprender mais, não sei porque o Senhor não me abençoa. Dias depois, voltam à igreja, ouvem mais uma vez a poderosa palavra de Deus e declaram, é agora. No nome de Jesus hoje eu tomo posse da minha vitória. O inimigo, porém, vem com sua oposição, e elas logo dizem, não sei o que acontece, parece que o Senhor não gosta de mim. Então ficam como as ondas do mar, que o vento lança de um lado a outro, ouça isto, peça porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Tiago 1,6. No entanto, a Bíblia declara, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1,7. Se você é inconstante, de coração dobre, não receberá nada do Senhor. Se o Senhor é Deus, e Ele te falou pela palavra, a bênção é sua em nome de Jesus. Se você fizer assim, sua história mudará, a situação melhorará e você vencerá. Em Tiago 1,8 diz, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Se você é instável, isso ocorre porque o seu coração não é firme em Deus. Em certos momentos você serve a Deus, mas em outros serve o diabo. Porém, se deseja sucesso, tem que servir somente ao Senhor Deus. Confiar na revelação da palavra. Deus nos deixa outra orientação quanto à postura a assumirmos. Está é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5:14 e 15. A palavra confiança significa fé. Nas Escrituras também lemos, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Essa é a fé que temos em Deus, a confiança de que, se pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouve. Alguém pode perguntar, o que é a vontade divina? Ora, não se engane com sonhos ou revelações que estão fora da palavra. O querer de Deus está na Bíblia. Se alguém falar algo diferente da Bíblia, não foi o Senhor Jesus, se trata de um teatro satânico. A palavra do Senhor é autoridade inquestionável em qualquer situação. Se Deus te deu a revelação da palavra e você entendeu que o Senhor tem certa bênção para a sua vida, peça, determine, tome posse, porque nesse propósito Deus te ouvirá, fora disso ele não ouve. É pura perda de tempo ficar orando, implorando, como alguns religiosos fazem. Nós, porém, vivemos adorando o Senhor, louvando o seu nome, sendo positivos assim será uma vitória após outra. Essa é a confiança que temos nele. Além disso, quando oramos baseados na revelação da palavra e com fé devemos de pronto agradecer a Deus, e, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5,15. Se tem dúvida, não é o Senhor porque ele não é Deus de confusão, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14:33. Se você não sabe o que Deus quer a seu respeito, procure discernir a vontade divina, tão logo ore confiante que receberá e agradeça em nome de Jesus. O inimigo pode se levantar e a situação pode piorar, mas não importa, a vitória já é sua, maior é Cristo, que está em nós do que o que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4, dando crédito à voz do Senhor e escondendo a palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmos 119:11. Nunca sairemos como perdedores, por mais que a situação não mostre saída.
Como no segundo livro dos Reis capítulo 6, onde o profeta Eliseu orava e escutava o que o rei da Síria decidia, isso a 300 quilômetros de distância, na verdade Deus revelava tudo para Eliseu, o rei sírio descobriu que era Eliseu e cercou a cidade onde estava o profeta, Eliseu orou ao Senhor e o Senhor revelou ao moço do profeta que o local era protegido pelos anjos de Deus. O profeta Eliseu pediu ao Senhor que ferisse com cegueira os olhos dos soldados sírios, então Eliseu os guiou até a cidade de Samaria e lá orou ao Senhor para que fossem reabertos os olhos dos soldados sírios, ali alimentaram os adversários e os devolveram para a Síria, por essa atitude a Síria não fez mais guerra contra Israel. De igual modo o cristão deve salvar vidas, se alguém se opõe a você não olhe pelo mal dessa pessoa, ao contrário, peça a Deus que abra os olhos dela. O caminho é este, se você tem a direção da palavra de Deus determine, se não tem a fase de procurar a direção do Senhor pela sua palavra, nessa procura você pode dizer a Deus, Pai, fala comigo. Abre o meu entendimento, quando Deus abrir o seu entendimento, você pode dizer, Pai, obrigado Senhor, agora sei o que devo fazer. Crer que as bênçãos o alcançarão. Há épocas em que temos momentos difíceis, mas ouça isto, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, 2 Timóteo 1:3, você lembra de que alguém te ama, Deus te ama. Observe este versículo que certamente te ajudará, creia, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28:2, declare, Senhor, as tuas bênçãos virão e alcançarão a minha vida, hoje entendi que não posso tomar dinheiro emprestado e que o Senhor me quer como cabeça. A partir desse momento você descobre o segredo para ser bem-sucedido. Hoje é o dia de você também dar a volta por cima, seguindo esses segredos para a sua vitória.